nós colocamos uma cobertura nesses repolhos, principalmente para manter os insetos afastados. Também seria útil se houvesse pombos e coisas desse tipo, mas não temos isso agora. E essas couves estão na terra há apenas 7 semanas. Plantadas em 13 de junho, hoje é 31 de julho. Clima temperado, oceânico e ameno, só que agora não está muito ameno, está muito seco. A cobertura ajuda a reter um pouco da umidade. Um dos motivos do que faço está ligado ao clima. Quero mostrar por que remover as folhas inferiores é positivo. Estamos bem adiantados aqui. Removendo apenas as folhas mais velhas, no caso do repolho. E fazemos isso com várias outras plantas por diversos motivos. Por exemplo, aqui. Eu tirei 3 folhas dessa planta. Ainda tem bastante folha ali. E com todas as plantas, as folhas que fazem mais trabalho e mais fotossíntese são aquelas próximas ao miolo, perto do ponto de crescimento. Então, no caso do repolho, são essas provavelmente aquelas folhas bem ali, essas são as principais. Aquela ali, talvez a outra também nem tanto. Então você pode remover folhas como esta. E se você olhar para elas, estão começando a descolorir um pouco. Elas estão ficando bem coriáceas agora e pegam um pouco de doença. Nada sério, mas isso só mantém a planta arrumada. Mantém uma boa circulação de ar. Isso reduz esse tipo de coisa. Acabei de ver uma bem amarela ali. E à medida que começam a amarelar, elas apodrecem e caem no chão. Se você não fizer isso, pelo menos no nosso clima, é onde as lesmas vão se acumular. Isso também está ligado à redução de pragas. E então tem outro fator aqui. É o mesmo princípio. Isso é repolho roxo e este é um repolho verde. Você pode estar se perguntando novamente, o que ele está fazendo? Bem, tudo o que posso dizer é que faço isso há muito tempo e realmente ajuda a manter o jardim arrumado. Isso te mantém envolvido. Então, há um elemento pessoal nisso. Sabe, o que é ser um bom jardineiro? Não é plantar suas culturas no solo e ir embora. Você quer continuar envolvido com elas. E então você percebe coisas, problemas com pragas, ou que elas precisam de estacas, ou precisam de capina. Aqui houve, ou na verdade ainda há bastante corriola. Não vejo nenhuma agora. Estou impressionado, especialmente com isso. Então, sabe, essa é uma oportunidade ao fazer isso de remover qualquer erva daninha. Aquela ali é a corriola que colocamos na pilha de compostagem junto com as folhas. Tudo isso vai para a pilha de compostagem. Você está juntando material para o composto. E o mesmo princípio de remover essas folhas inferiores serve para todas as brássicas, incluindo, por exemplo, até mesmo o nabo sueco. Notei que no nabo sueco as folhas mais velhas geralmente se arqueiam e se curvam sobre o topo, indicando que já não tem muita função. Elas não crescem mais para fora assim. Então essas são as folhas que, se eu vejo isso, simplesmente quebro na base. Isso vai para a compostagem. As couves de Bruxelas são as mais fáceis, basta ir removendo as folhas inferiores conforme crescem. Fique de olho no que suas couves de Bruxelas estão fazendo também. Às vezes, removemos o broto mais baixo da couve de Bruxelas que está um pouco aberta ou estourada. Capinamos novamente para reduzir o estresse hídrico. Temos regado um pouco as plantas. Ontem mesmo reguei, mas não muito. Atualmente, rego o mínimo só para mantê-las saudáveis. Retirar essas folhas também reduz a demanda da planta por umidade. Há outro caso em que você faria a remoção de folhas. E isso tem quase tudo a ver com a colheita. Então, agora vou mostrar para vocês alface e endívia. Esta é uma desfolha de natureza bem diferente porque, na verdade, trata-se da colheita, assim como organizar as plantas. Então, isso destaca um dos muitos motivos pelos quais alguém faz isso. Aqui temos um canteiro de alface e um canteiro de endívia. A alface foi. Já colhemos 2 vezes e removemos as folhas externas. Essa é a colheita semanal. Removemos as folhas externas dessa forma. Colocamos ali em cima. Vou te mostrar. Então essa planta aqui, essa é uma variedade chamada Saragossa. Semeada no dia 4 de junho, é transplantada cerca de 20 dias depois. Então faz 5 semanas que ela foi para o solo e nós já fizemos 2 colheitas. A colheita mais recente foi há 5 dias.
Veja só, tem uma, duas, três, quatro. A questão é até que tamanho você vai colher. É o mesmo princípio que mostrei com o repolho, mas por outro motivo. Então, remover essas folhas externas não está impedindo o crescimento dessa planta, porque essas são as folhas. São exatamente essas folhas que fazem a maior parte da fotossíntese para que a planta cresça ainda mais. Fizemos a colheita e deixamos tudo arrumado. Isso aumenta a circulação de ar ao redor da alface. Isso reduz o mofo nas folhas mais velhas e inferiores. Você mantém a planta sempre em condições perfeitas, com suas folhas mais novas e saudáveis ali. Isso reduz os esconderijos para lesmas. Às vezes eu também dou uma ajeitada no caule, não dá muito trabalho, estamos bem atentos a isso aqui. É mais uma chance de identificar ervas daninhas como aqui. Tem um dente de leão que acabei de perceber, então vou remover ele. E esse é outro motivo pelo qual, quando estamos fazendo esse tipo de colheita, eu sempre tenho o que chamo de balde de compostagem, o balde para as partes que você não quer. E vou mostrar para vocês essas endívias porque é um caso um pouco diferente. É um princípio muito parecido onde, pegando essas, você vê que uma nem sempre sai. Endívias são mais difíceis de colher. Mas eu não quero colocar tudo isso. Folhas maiores e mais velhas podem ser duras, por isso não usamos todas. E vai ter uma certa quantidade que vai direto para a pilha de compostagem. Essas endívias eu nunca colhi antes. Essa é a primeira colheita, então também serve para dar uma arrumada. E se eu não fizesse isso, essas endívias logo chegariam a um ponto em que elas precisariam de tanta umidade para sustentar todas as folhas que estão crescendo ali. Provavelmente teremos algo chamado queima de ponta. Não, tem um pouquinho ali. Você pode ver que pode ser queima de ponta. Também pode ser envelhecimento. Só. Então, onde você vê as folhas, onde é mais dramático, mostra que estamos regando direito. Mas não vejo isso aqui. Você veria várias folhas com pontas marrons. Aquela ali, por exemplo, está assim. E essa é uma folha bem nova ali, perdendo qualidade na ponta. Do meu ponto de vista, isso não é bom. Estou vendendo essas folhas e teria que fazer isso ou compostá-las. E aí tem a questão de até que ponto você vai. E como a endívia cresce muito rápido no verão, você pode realmente ser muito rigoroso na colheita. Até mesmo assim, isso é viável. O que eu fiz foi, de novo, eu deixei as folhas importantes, esses brotinhos no centro, e isso mantém essa planta jovem. É como um adolescente perpétuo. Ela vai continuar produzindo porque perdeu as folhas maduras e precisa recomeçar. Há muita coisa boa no solo, no cultivo sem revolver o solo. Composto apenas funciona bem e mantém a umidade. Desde que a gente continue regando, hoje é 31 de julho, essas endívias podem continuar produzindo até novembro, só colhendo assim toda semana. A tela, caso você esteja se perguntando, é para os coelhos. E realmente tivemos alguns coelhos aqui quando começamos a plantar essas. E eu não tenho visto eles ultimamente, então acho que provavelmente vou tirar agora, na verdade. E agora vamos para a área coberta, porque quero mostrar diferentes plantas e a desfolha ou remoção das folhas inferiores por motivos diferentes. É um pouco diferente na área coberta. Na verdade, esse é um ótimo momento para ver maneiras de cuidar das plantas em um túnel plástico, por exemplo. Então aqui temos tomates, pepinos, melões que estão na terra há cerca de 2 meses e meio e você pode ver que eles cresceram bastante. E eu realmente passo bastante tempo cuidando deles. E é um tempo muito bem empregado. Ajuda muito não cavarmos a terra, então quase não preciso capinar. Só regamos um pouco e pronto. E então cuido dessas plantas, que no caso desses tomates, você pode ver que já tirei várias folhas de baixo. Também vou remover um cacho quando ele terminar. Esse é o primeiro cacho dessa planta, mas você vê que tinha vários tomates. E não vai demorar muito para esses amadurecerem, e então eu vou tirar o cacho. Por que fazer tudo isso? No túnel plástico isso melhora muito a circulação de ar. O mesmo vale para essas folhas. Aqui estão as duas mais baixas. Elas não são as maiores nem as mais bonitas. Eu diria que estão chegando perto de... Sabe, elas já cumpriram sua função, já fizeram seu trabalho e a planta não vai sentir falta delas. E então, fazendo isso, isso deixa a planta mais aberta e permite ver melhor o que ocorre, por exemplo, com o fruto.
Percebo que estes Sungolds, um tomate lindo, formam cachos incrivelmente longos. Você consegue ver isso ali? Removendo todas as flores na ponta, percebo que conseguimos frutos bem melhores. Caso contrário, a planta faz muito esforço e produz vários frutos pequenos. Você até colhe mais frutos, mas eles não são maiores ou melhores. Estamos obtendo frutos bonitos, com formato e tamanho uniformes, especialmente no tamanho. Não há muitos pequenos, mas isso acontece se deixar muitos frutos. Acabam ficando assim, bem menores. Então, quanto aos tomates, é isso. Com os pepinos é diferente porque eles são muito vigorosos. E já esta planta de pepino, por exemplo, já chegou ao topo. Na verdade, eu já enrolei uma vez ao redor do arame que está segurando a corda ali e então estou deixando ela descer. Então é o mesmo princípio de crescimento. A fotossíntese, o trabalho de crescimento, está sendo feito por essas plantas basicamente onde eu estou segurando elas e muito menos por essas aqui. E então, neste ponto, eu acho que realmente vale a pena fazer isso em particular. Abrir a parte da planta que está fazendo o trabalho de crescimento para mais luz, retirando essas folhas inferiores. Eu vou até tirar essas aqui também. Não vai demorar muito até que eu tenha removido todas as folhas até o arame e então você poderá ver mais claramente o que está acontecendo aqui. E sabe, se você pensar bem, quando essa planta de pepino era mais jovem, provavelmente era mais ou menos esse tanto de crescimento que ela tinha aqui em cima. Eu ia removendo as folhas inferiores conforme ela ia subindo. Veja, com os tomates é a mesma coisa, você sempre tem esse crescimento linear. E você cuida da parte onde está a ponta de crescimento e talvez uns 3, 4 pés, cerca de 1 metro mais ou menos abaixo disso. Melões são diferentes de novo, não muito, mas este aqui ilustra alguns pontos interessantes. Por exemplo, eu não tiro as folhas dos melões da mesma forma regular que faço com os pepinos, mas esse é outro motivo pelo qual eu gosto bastante de desfolhar os pepinos. O oídio está começando a se desenvolver ali um pouco. Na verdade, não é grave. Não quero fazer um grande caso, mas prestaria mais atenção nisso. Por exemplo, em pepinos cultivados ao ar livre, onde o oídio pode ser bem forte e evidente. Isso dificulta encontrar o fruto, pois nos pepinos cultivados ao ar livre, os frutos ficam no chão. E se eles estiverem escondidos ou cobertos pela folha doente, isso só dificulta ainda mais encontrá-los. Então, aqui nós temos agora porque esta planta... Eu poderia ter desfolhado isso um pouco mais, na verdade, porque, de novo, você pode ver que temos algumas folhas mais velhas ficando amarelas e está chegando ao ponto em que esses frutos não estão longe de amadurecer. Então, novamente, isso só te ajuda a ficar de olho no que está acontecendo. Melhora a ventilação, assim você tem menos oídio. Sim, há alguns melões lindos aqui. Normalmente, como acontece com os melões que você vê ali. As frutas estão muito visíveis, mas de novo, eu tirei algumas folhas, então só quero ficar de olho nelas. Existem duas maneiras de saber quando um melão está maduro, ou ele te traz um aroma incrível, como aqui, especialmente pela manhã, e você pensa, uau, que cheiro maravilhoso, e então percebe que é um melão maduro. Mas a outra é quando você vê as frutas ficando um pouco amarelas ou mais amarelas do que estavam antes. Isso varia com cada variedade diferente. Essa aqui eu acho que é a Minnesota Midget. É o Minnesota Midget ou Pretty Griddle, e elas são bem parecidas. E aí tem outra planta de cucurbitácea que pega o oídio, que é a abobrinha ou abobrinha de verão. Não me preocupo muito com essas, pois as folhas são agressivas, precisam de cuidado ao manusear, já que são bem espinhosas. Já desenvolvi algumas erupções bem ruins nos meus braços quando manuseei elas sem usar roupas bem grossas. Na verdade, acho que essas não atrapalham muito. As plantas logo crescem hastes longas e se afastam, mas você pode remover as folhas se quiser. Já o oídio, não quero que pense que é uma doença como a requeima do tomate. Não vai matar suas plantas, é só uma questão de organização. Mantendo plantas como pepinos e melões organizadas, você reduz o oídio. E todas essas folhas podem ser colocadas tranquilamente na pilha de compostagem. Fazemos isso até com folhas de tomate com requeima, se ocorrer, mas manter tudo limpo e organizado ajuda muito. Então, só recapitulando rapidamente, por que remover as folhas de baixo ou por que fazer isso? Podar um pouco? Uma das principais razões é ter tempo para fazer isso, como eu já sugeri.
Se você preparar bem o solo e tirar algumas ervas daninhas, poderá cuidar melhor das plantas. Isso é ser um bom jardineiro, é se envolver com suas plantas, participar, aproveitar isso e perceber o que precisa ser feito e quando, estando sempre atento. E aí tem a redução de pragas, redução de doenças, diminuição da necessidade de água das plantas, melhoria da ventilação. Você também pode identificar ervas daninhas ao remover as folhas baixas, então aproveite e cuide bem das suas plantas.